Na linha de frente do nosso sistema solar fica Mercúrio, um pequeno planeta desabitado envolto em uma nuvem de mistério. À primeira vista, nada parece muito significativo sobre este planeta. No entanto, investigações recentes da NASA trouxeram algumas revelações chocantes sobre Mercúrio que ninguém esperava. Algumas dessas impressionantes descobertas, incluindo dados do telescópio James Webb, geraram controvérsia dentro da comunidade científica, com muitos sugerindo a possibilidade de espécies extraterrestres estarem escondidas no planeta. Em meio às revelações caóticas e bizarras teorias da conspiração, uma nova ideia está surgindo dentro da comunidade científica. É um grande plano para despir Mercúrio de suas misteriosas máscaras e revelar seus segredos obscuros de uma vez por todas. Que segredos incríveis os cientistas descobriram sobre Mercúrio? E que planos revolucionários a comunidade científica tem para este misterioso vizinho galáctico? Fique ligado neste vídeo, porque o telescópio James Webb finalmente descobriu o que a NASA estava escondendo em Mercúrio todo esse tempo. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom Realidade10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. O nosso sistema solar é mais do que apenas um conjunto de planetas balançando em seu carrossel cósmico. Cada um dos 8 planetas que compõem este enigmático sistema tem fascinantes características próprias. Embora planetas como Júpiter e Marte possam ter ganhado destaque com seu significado surpreendente, um outro corpo planetário interessante que parece sempre passar despercebido é Mercúrio. Mercúrio é o planeta que fica no topo da lista na ordem de proximidade com o Sol. Sua distância do Sol é de apenas 58 milhões de quilômetros em comparação com os 150 milhões de quilômetros da Terra. Mercúrio também é muito pequeno em comparação com a Terra, medindo apenas 4.800 quilômetros de diâmetro. E graças ao seu pequeno raio em torno do Sol, Mercúrio é o planeta mais rápido a completar a sua órbita. A uma velocidade impressionante de 48 quilômetros por segundo, o planeta completa uma rotação completa em apenas 5,9 dias. Em outras palavras, um ano em Mercúrio equivale a apenas 88 dias, ou 3 meses na Terra. O pequeno tamanho e a imensa velocidade de Mercúrio são apenas algumas das suas fascinantes características. Visto à distância no cenário cósmico, ele até parece um planeta habitável. O pequeno planeta sempre foi intrigante para a comunidade científica, mas por alguma razão não atraiu atenção como a maioria de seus vizinhos cósmicos. A primeira observação registrada de Mercúrio foi em 265 a.C. Os primeiros astrônomos, como Zupus, em 1639, também estudaram o planeta. No entanto, tudo o que a comunidade científica tinha naquela época eram algumas informações, pois todas as suas pesquisas eram conduzidas usando equipamento científico de baixa qualidade e telescópios antigos. Só na década de 60 é que dados significativos sobre Mercúrio foram obtidos, graças aos esforços da Agência Nacional de Aeronáutica e Espaço dos Estados Unidos, a NASA. Há alguns anos, a NASA revelou as primeiras imagens reais de Mercúrio ao público. Estas fotografias ampliadas mostravam Mercúrio como uma personificação celestial da beleza e da complexidade, mas não saiu barato. Na verdade, apesar de anos de planejamento e esforço construído para explorar Mercúrio, os cientistas só foram capazes de olhar para ele. A verdade é que os cientistas têm dificuldade de observar Mercúrio da mesma forma que fazem com outros planetas, por causa de sua proximidade com o Sol. Os raios implacáveis e a luz brilhante do Sol podem danificar instrumentos ópticos como telescópios quando observam Mercúrio por muito tempo. Por isso, os cientistas só conseguem observar o minúsculo planeta por alguns minutos de cada vez para evitar danos ao equipamento. Até mesmo o telescópio James Webb não consegue ficar apontado para o planeta devido à sua proximidade com o Sol. É bastante enigmático como este planeta próximo, relativamente pequeno, é mais difícil de estudar do que os planetas mais distantes, tudo por causa da temperatura e a atração gravitacional do Sol. Enviar uma sonda para Mercúrio é mais como uma missão suicida do que uma missão espacial. A sonda deve se adaptar à temperatura, à atmosfera e experiência de atração gravitacional de lá. Caso contrário,
ela irá ser consumida por seu ambiente hostil. Talvez você fique chocado ao saber que Mercúrio gira ao redor do Sol a uma velocidade impressionante de 48 km por segundo. Essa velocidade avassaladora dá ao planeta a órbita mais rápida do nosso sistema solar. E só para você saber, isso também representa uma dificuldade para sondas espaciais que precisam observar o planeta ou pousar em sua superfície. Até agora, apenas 2 missões espaciais tiveram Mercúrio como alvo. A Mariner 10, lançada em 3 de novembro de 1973, e a Messenger, lançada em 3 de agosto de 2004, foram as 2 principais sondas espaciais que visitaram Mercúrio. Ambas as missões foram idealizadas pela NASA e são as fontes primárias de quase todas as informações que temos sobre Mercúrio hoje. A sonda espacial Mariner 10 conduziu 3 sobrevoos, cada um revelando em superfície rachada e cheia de crateras de Mercúrio, e também trazendo dados sobre seu campo magnético. Caso você esteja se perguntando, esta espaçonave estava equipada com 2 telescópios, espectrômetros, um magnetômetro e um analisador de plasma. A NASA pretendia coletar o máximo de dados possível da visita da Mariner 10. A sonda lentamente encontrou seu caminho para o pequeno e rápido planeta depois de um empurrãozinho da gravidade de Vênus. Quando a Mariner 10 se aproximou de Mercúrio, os cientistas ficaram surpresos em ver a superfície caótica do planeta, repleta de muitos cumes e crateras, muito parecidas com as da nossa Lua. As imagens da Mariner eram impressionantes, pois Mercúrio acabou não sendo nada parecido com o que os especialistas haviam previsto. Além da superfície acidentada, a espaçonave também detectou um campo magnético fraco e um núcleo estranhamente grande. No total, a Mariner obteve mais de 2.700 imagens de Mercúrio, dando aos cientistas uma visão rara e incomparável do planeta. O segundo sobrevoo da Mariner ocorreu em 21 de setembro de 1974, durante o qual ela capturou a região polar sul do planeta. O último sobrevoo foi em março de 75, após o qual ela parou de transmitir sinais para a Terra. Investigações posteriores revelaram que a espaçonave havia esgotado seu suprimento de gás e, portanto, não foi capaz de fazer mais rondas. O magnífico trabalho da Mariner 10 continuou 30 anos depois, quando a sonda Messenger da NASA decolou em direção ao planeta vizinho. Ao contrário de sua antecessora, a Messenger não apenas conduziu um sobrevoo, mas também conseguiu orbitar o planeta. Graças a isso, os cientistas foram capazes de reunir dados mais aprofundados e interessantes sobre o planeta. Com as novas fotos de Mercúrio, a NASA obteve dados mais específicos. Desta vez, não se tratava apenas de imagens. A agência queria saber mais sobre as condições atmosféricas e a composição química do planeta. A NASA também desejava estudar o campo magnético do planeta, bem como se aprofundar em sua história geológica e núcleo planetário. Como seria de se esperar, a Messenger estava equipada com todos os dispositivos necessários para esta missão inovadora. Curiosamente, a sonda fez 3 órbitas ao redor de Mercúrio, durante as quais tirou cerca de 200.000 fotos do planeta. Essas fotos eram únicas, porque, ao contrário da missão Mariner, elas mostravam os 2 lados do planeta. Durante a missão da Messenger, a sonda conseguiu entrar bem na órbita do planeta, pairando a cerca de 215.000 quilômetros acima da sua superfície. Esta proximidade permitiu que a sonda tirasse fotos de ambos os lados, claro e escuro, de Mercúrio. Depois de estudar profundamente as imagens e compará-las com os dados dos instrumentos da espaçonave, a NASA descobriu que nosso querido planeta irmão tinha concentrações excepcionalmente altas de cálcio e magnésio em seu lado noturno. Além disso, o campo magnético do planeta parece ser estranhamente distorcido, parecendo mais forte e mais intenso nas regiões do norte. Este estranho padrão de campo magnético intrigou os cientistas durante anos, até que uma profunda análise foi conduzida para revelar o segredo por trás desta anomalia. Mas quando os segredos foram finalmente revelados, eles causaram ondas de choque por toda a comunidade científica. O estranho e incomum campo magnético de Mercúrio se deve à forma como o núcleo do planeta se formou. Os campos magnéticos dos planetas são gerados a partir das reações que ocorrem em seus núcleos. Tomemos a Terra como exemplo. As partes mais internas do núcleo da Terra contêm ferro líquido, mas em direção ao núcleo externo esse ferro muda para sólido. A solidificação contínua ou progressiva do ferro líquido no núcleo é o que causa o campo magnético.
Em outras palavras, mais e mais ferro sólido está sendo formado no núcleo do nosso planeta todos os dias. À medida que o ferro líquido esfria e cristaliza para formar ferro sólido, ele interage com o ferro líquido circundante. Conforme isso acontece enquanto a Terra gira em torno de seu eixo, uma forma de corrente de convecção é criada. No final, são geradas poderosas correntes elétricas que produzem um enorme campo magnético que se expande pelo espaço. Esse é o modo exato de funcionamento do campo magnético da Terra, e como as linhas de seu campo magnético são formadas. Para Mercúrio, no entanto, é algo diferente. Na verdade, o modo de formação do campo magnético de Mercúrio é tão bizarro que deixou os cientistas extremamente confusos. Em uma pesquisa recente liderada pelo Dr. Hao Cao, da Universidade da Califórnia em Los Angeles, foi descoberto que o ferro passa de líquido para sólido no limite externo do núcleo. Isso é muito diferente da Terra, onde a conversão de líquido para sólido ocorre no limite interno. Hao Cao relata: "Nós sabemos como o campo magnético da Terra funciona, e Mercúrio é outro planeta rochoso com um núcleo de ferro. Então pensávamos que funcionaria da mesma maneira. Mas não é o caso. É como se fosse uma tempestade de neve em que a neve se forma no topo da nuvem, no meio da nuvem e embaixo da nuvem também. Nosso estudo do campo magnético de Mercúrio indica que o ferro está nevando por todo esse fluido que alimenta o campo magnético." As pesquisas seguintes mostraram que a pesquisa de Hao era consistente com os dados da missão Messenger da NASA. A revelação surpreendente levou os cientistas a acreditarem que os planetas têm mais de uma forma de gerar campos magnéticos. Embora os núcleos de Mercúrio e da Terra tenham composições semelhantes, incluindo elementos como enxofre e ferro, certas disparidades nesses dois planetas podem produzir diferenças surpreendentes, como visto em seus campos magnéticos. No entanto, a disparidade entre a Terra e Mercúrio vai muito além de seu campo magnético. Há muitas outras regras que este corpo celeste não parece seguir. Por exemplo, os cientistas ficaram intrigados ao descobrir que as temperaturas no planeta poderiam atingir valores acima de 430 graus Celsius durante o dia, mas cair para valores tão baixos quanto 180 graus Celsius negativos durante a noite. Este fato intrigante é devido à ausência de uma atmosfera em Mercúrio. Ao contrário da Terra, Mercúrio tem uma exosfera fina. Pior ainda, esta exosfera é composta apenas de átomos expelidos de sua superfície pelo impacto de meteoritos e ventos solares. Os cientistas acreditam que, porque Mercúrio é excessivamente quente, qualquer coisa que tivesse formado uma atmosfera real sobre ele teria evaporado rapidamente no espaço. Além disso, como ele não tem uma atmosfera, o lado de Mercúrio que está voltado para o Sol é atingido por um calor extremo, e é aqui que tudo fica realmente chocante. Um dia inteiro em Mercúrio é na verdade 2 vezes mais longo do que um ano. Enquanto um ano equivale a 88 dias terrestres, um dia leva 176 dias terrestres. Isso significa que um lado de Mercúrio é consistentemente bombardeado com calor e luz solar extremos, enquanto o lado noturno mal recebe qualquer energia solar. Esses dois fatores, a falta de atmosfera e os longos dias, são as principais razões para as flutuações extremas de temperatura. E essas temperaturas incríveis há muito tempo provocam especulações na comunidade científica. O campo magnético e sua estrutura de solo rochoso fazem de Mercúrio um possível planeta habitável. No entanto, as temperaturas absurdas tornariam a vida em Mercúrio praticamente impossível. Mas certas características controversas deste enigmático planeta deixaram muitos se perguntando se existe a possibilidade de encontrar vida lá. E isso gerou questões como: e se na verdade Mercúrio é habitável? E se for, que formas de vida poderiam existir nele? Até agora, a superfície de Mercúrio provou ser bastante interessante. Tal como a nossa Lua, o planeta parece conter várias crateras de impacto. A Lua tem sido cercada por controvérsias e teorias da conspiração sobre alienígenas, graças ao seu número estranhamente alto de crateras, algumas das quais têm formas enigmáticas, como cúpulas. Embora não existam provas de tais bases lunares extraterrestres, muitos também começaram a apontar para Mercúrio, sugerindo a existência de tais espécies. Embora as crateras de impacto sejam geralmente culpa de asteroides, não é impossível que algumas possam ser causadas por naves espaciais. Por exemplo, a sonda Messenger da NASA causou uma enorme cratera quando colidiu com a superfície de Mercúrio em 30 de abril de 215. Hoje, existem inúmeras crateras, rachaduras, picos e até vestígios de erupções de lava.
E se algumas dessas outras crateras foram causadas por outras espaçonaves extraterrestres semelhantes, ou por atividades alienígenas? Outros fatos chocantes sobre Mercúrio também levaram a teorias da conspiração, como os depósitos de água gelada encontrados no fundo das crateras, nos polos norte e sul do planeta. Um novo estudo científico do Instituto de Pesquisa Planetária mostrou que o polo norte do planeta pode ter as condições perfeitas para certas formas extremas de vida. Estas áreas habitáveis apresentam condições bastante comparáveis às da Terra, só que estão escondidas sob a superfície do planeta. Esta conclusão chocante foi tirada da análise das imagens da sonda Messenger, da NASA, que foram utilizadas para criar um mapa. Usando esses dados, os cientistas descobriram que existem certas geleiras de sal no planeta que estão cheias de compostos voláteis que podem sustentar a existência de vida. Portanto, mesmo dentro desse ambiente hostil e com a proximidade mortal do Sol, esses especialistas acreditam que há uma chance de alienígenas, ou alguma forma de vida, poderem ser encontrados em Mercúrio se procurarmos o suficiente. Uma das conquistas mais fenomenais da sonda Messenger da NASA é que ela conseguiu esboçar um mapa de Mercúrio, capturando todas as crateras e bacias que estavam na superfície do planeta. Isso deu aos cientistas da NASA ampla oportunidade de estudar a geologia do planeta com profundidade. E mais, a sonda também conseguiu revelar a composição de Mercúrio. Foi estimado que o solitário planeta tem uma superfície composta de 46% de oxigênio, 12% de magnésio, 26% de silício, 7% de alumínio e 4% de cálcio. Os cientistas também descobriram que o planeta também tem uma abundância estranhamente alta de elementos voláteis, como o enxofre, mas uma quantidade também estranhamente baixa de ferro. Esta descoberta gerou polêmica dentro da comunidade científica, porque diferenciou Mercúrio do resto dos planetas do Sistema Solar. Geralmente, os planetas do Sistema Solar são conhecidos por serem mais abundantes em ferro do que em enxofre, especialmente em seu núcleo. Ver um planeta que não seguia essa regra foi bastante inesperado e gerou intriga em torno de Mercúrio como um todo. Recentemente, os cientistas também notaram algo incomum no planeta. Ele tinha um anel de poeira peculiar ao seu redor. Isso, mais uma vez, gerou polêmica. Muitos especialistas da comunidade científica ficaram preocupados porque Mercúrio parece pequeno demais para ter um anel planetário. Em todo o nosso sistema solar, apenas Júpiter e Saturno são conhecidos por seus anéis. Os anéis de Júpiter são muito poucos e fracos, e foram detectados pela primeira vez em 1979 pela Voyager 1. Saturno, por outro lado, tem um sistema de anéis bem definido que pode ser visto até mesmo da Terra. Esses anéis consistem de bilhões de pequenas partículas, embora algumas possam ser notavelmente maiores, todas circundando ao redor do planeta. Os materiais que compõem o extenso sistema de anéis de Saturno incluem água, gelo e rochas. Os cientistas preveem que os anéis ao redor de Saturno e Júpiter foram formados durante o início do nosso sistema solar. E mais do que isso, os cientistas acreditam que o tamanho colossal desses planetas teve um papel muito importante. Saturno tem cerca de 10 vezes o diâmetro da Terra e conseguiu atrair um vasto sistema de pequenas rochas e partículas para formar um anel planetário. Júpiter, por outro lado, tem quase 12 vezes o diâmetro da Terra e conseguiu atrair cerca de 95 luas, bem como formar seu próprio sistema de anéis em miniatura com pequenos objetos espaciais. Dado o tamanho colossal de Saturno e Júpiter em comparação com a Terra, é compreensível como esses dois planetas gigantes conseguiram atrair toda essa matéria cósmica e detritos com sua atração gravitacional e estabilidade superiores. Mas então isso também levanta a questão de como Mercúrio, o menor planeta do nosso sistema solar, forma seus próprios anéis. O anel de poeira de Mercúrio tem quase 14,5 milhões de quilômetros de largura. Os cientistas ainda não têm certeza sobre como esse anel se formou. No entanto, muitos especulam que ele pode ser de meteoritos, que podem ter impactado o planeta em algum momento no passado. Um grupo de cientistas liderado pelo Dr. Petro Pokorny, um pesquisador associado da NASA, admitiu que esta teoria poderia muito bem ser verdadeira. Segundo ele, não é incomum que diferentes objetos espaciais colidam repetidamente com planetas como Mercúrio, que não possuem uma atmosfera significativa. Então é possível que alguns desses objetos colididos possam ter liberado detritos que com o tempo se tornaram o anel de poeira visível que vemos hoje. Outros especialistas da comunidade científica também parecem concordar,
acrescentando que o desgaste contínuo da superfície de Mercúrio por impactos de meteoros e outros cataclismos deve ter contribuído para seu pequeno tamanho e para a fina espessura de seu manto. A camada externa de Mercúrio, também chamada de crosta ou manto, é bastante fina se comparada à da Terra. Ela tem apenas cerca de 400 quilômetros de espessura. Os cientistas descobriram que o núcleo metálico de Mercúrio representa cerca de 85% do raio do planeta. Por isso, muitas mentes brilhantes levantam a hipótese de que Mercúrio tenha sofrido eventos cataclísmicos que o despojaram de sua camada externa, deixando-o como o minúsculo planeta que vemos hoje. No entanto, tudo isso são apenas suposições. Ainda há necessidade de a NASA e outras agências espaciais se aprofundarem no mistério cósmico de Mercúrio para responder a todos os seus mistérios. As sondas Mariner e Messenger fizeram um favor à humanidade quando superaram a forte radiação solar e os obstáculos cósmicos para dar uma rápida espiada em um planeta que era considerado inacessível. Embora possa parecer insignificante, em comparação com várias outras conquistas inovadoras de astrônomos e cosmólogos nos últimos tempos, a conclusão bem-sucedida das missões Mariner 10 e Messenger foi uma conquista enorme. O calor e a radiação intensos que essas sondas suportaram enquanto obtinham leituras do misterioso planeta é razão suficiente para a comemoração. A NASA empregou tecnologias de ponta para essas missões, algumas das quais estavam à frente de seu tempo. Hoje, com tecnologia muito mais avançada, há planos em andamento para ir ainda mais fundo na exploração de Mercúrio e desmascarar seus segredos mais obscuros. Sem dúvida, a parte mais incompreendida de Mercúrio até agora é sua superfície. Acidentada e totalmente bizarra com suas crateras excessivas, é fácil suspeitar que há muito mais escondido nessa paisagem enigmática. Até agora, apenas 500 crateras foram identificadas e nomeadas dentre as inúmeras outras do planeta. Algumas das menores crateras medem 14,5 quilômetros de diâmetro com profundidades de mais de 11 quilômetros. Já as maiores crateras podem atingir até 1.500 quilômetros de diâmetro. Este enigma só pode ser verdadeiramente resolvido e explicado através de mais pesquisas. Essas pesquisas só podem ser conduzidas de perto, com uma sonda altamente sofisticada e equipamentos de última geração que possam fazer o que nenhuma das sondas espaciais, Mariner ou Messenger, puderam fazer. Por enquanto, a única outra missão espacial que está de olho em Mercúrio é a missão conjunta entre a Agência Espacial Europeia e a JAXA, a Agência Espacial do Japão. Esta importante colaboração foi nomeada BEPI-Colombo e foi lançada oficialmente em 10 de outubro de 2018. A espaçonave revolucionária contém um orbitador planetário e um orbitador magnetosférico, e sua missão é realizar um estudo abrangente de Mercúrio, incluindo seu interior. A BEPI-Colombo está oficialmente programada para chegar a Mercúrio em dezembro de 2025, então, por enquanto tudo o que podemos fazer é cruzar os dedos e ficar esperando que esta importante missão não dê errado. Mas enquanto isso, não há dúvida de que Mercúrio está lentamente ganhando destaque em comparação com os outros planetas. Quem sabe a BEPI-Colombo pode fazer uma descoberta surpreendente que talvez o coloque no topo de nosso radar de pesquisa cósmica novamente. Obrigado por assistir mais um vídeo do nosso canal. Enquanto você ainda está aqui, deixe seu comentário.